Meu Deus, eu tô chocada. A gente, como pai, como mãe, a gente fica indignado vendo essas imagens. Até porque não foi só uma mordida não, gente, foram várias. E a gente se pergunta, não tinha nenhum adulto ali supervisionando? Porque a gente sabe que a culpa não é da criança, não é do outro amiguinho. Mas a gente também precisa aprender, né, como passar por essa fase aí da infância. Que a criança quer morder, quer bater. Será que isso é comum? Inclusive, a gente tem aqui a psicóloga Elza Leite, que vai já contar pra gente se é realmente comum, se é normal nessa infância. Boa tarde, Elza. Boa tarde, Roberta. Seja bem-vinda, viu? E a gente também recebe aqui Marcilene Pontes, que é mãe da Vivi, não é isso? A Vivi tá com 7 aninhos. Né? Essa fase aí ela também já teve ou tem ainda? Então, boa tarde, Boa Roberta. tarde. A Vitória, ela já passou por uma fasezinha, né, no maternal. Ela teve um desentendimento com uma criança e eu não sei se ela chegou a morder essa criança. Aí foi chamado, né, a equipe pedagógica, as duas crianças, que era ela mais o amiguinho. E quando ela chegou lá, que ela viu a criança chorando, ela se mordeu. Aí a professora foi e falou para mim, como ela viu o amiguinho sofrendo, ela quis sentir a dor do amiguinho, né? Então ela começou a se auto-morder para sentir o que ela havia feito com o amiguinho, né? Qual a sensação, o sentimento daquele amiguinho. Aí, só que agora ela está vivenciando isso desde o ano passado de uma criança que sempre está agredindo a Vitória. Sempre de sempre. Isso já foi passado para a equipe pedagógica da escola, porque eu sempre entro em contato, né, com a equipe pedagógica. Quando não é pelo WhatsApp, é pelo telefone, ou eu vou pessoalmente. E a criança do ano passado voltou a perseguir ela esse ano. Perseguir não, né, que são tudo crianças. Eu creio que é mais uma questão de comunicação de professores, equipe pedagógica, junto com as crianças que estão envolvidas na situação. E já que a Vivi está passando por isso, e nós mostramos esse caso agora, qual é o sentimento quando você vê essas imagens aí, por exemplo, Marcilene? Olha, é surreal. Eu senti vontade de chorar, imaginando só minha filha chegando com uma mordida no braço de uma criança. Imagina uma situação dessa. Eu, sinceramente, eu não sei qual seria a minha reação. Até porque, quando a Vivi, ela estava sofrendo muitas agressões, a Vitória, ela tem o TDAH, ela tem o TEA, ela tem o TOD. Então, eu creio que as crianças veem algumas diferenças, sabe, doutora? Algumas diferençazinhas, e às vezes eles querem fazer com que ela se sinta mal. E tem uma criança específica, que eu já citei o nome, eu fui lá como o ano iniciou recente, e essa menina voltou a fazer com ela o que fazia antes, que era puxar cabelo. Esses dias a menina pegou o potinho de biscoito dela, jogou no chão para ela catar para comer. Vamos entender então com a Elza, se primeiro de tudo é normal nessa fase aí da primeira infância, as crianças brigarem, de chegar a esse ponto de morder, por exemplo, de bater, de puxar cabelo, é comum? O que é comum mas é normal? Faz parte do desenvolvimento da criança ter reações de impulsividade. Por quê? O córtex pré-frontal, que é o lugar responsável por regular as nossas emoções, ele não está maduro. Na verdade, às vezes, até a gente que é adulto tem dificuldade de controlar as nossas reações. Então, a criança não tem um cérebro preparado para se autorregular, para filtrar se pode ou não pode, para entender ou não. Então, muitas vezes, ela é tomada por um sentimento, por uma emoção muito forte e ela vai reagir com algum componente de agressividade, ou batendo, mordendo, xingando, falando que você é feio, você é chato. Então, isso é parte do desenvolvimento e é esperado que aconteça. Só que a gente precisa olhar com qual frequência isso está acontecendo. Aqui a gente está falando de uma repetição de padrão. Então, a gente precisa olhar para essa criança que está fazendo isso várias vezes com a outra, com um olhar mais direcionado, porque, de alguma forma, aquela criança que está agredindo, ela está gritando por socorro. Isso que eu ia perguntar, o que pode estar por trás dessa atitude? O que pode estar por trás? A nossa casa é um ensaio da nossa vida externa. As crianças são esponjas, elas aprendem, elas repetem comportamento. Então, muitas vezes, essa criança está gritando por socorro e é na escola que o problema aparece. Porque, às vezes, o pai e mãe não tem tempo, ele está trabalhando, ele tercializa para o celular a criação, ele deixa com babá, enfim. Então, é na escola que brota problema infantil.
né? O professor vai direto para o céu, como diz o outro. Então, o que acontece? Às vezes essa criança está vivendo um ambiente de extrema hostilidade. Dentro daquela casa está tendo agressão física, agressão moral, agressão verbal, agressão de todas as formas. Então, ela está entendendo que é assim que se comporta, que aquilo dali é normal. O que ela vai fazer? Ela vai reproduzir no meio onde ela estiver, com os coleguinhas. Infelizmente, a Vitória está sendo uma vítima dessa criança. Mas aquela criança ali que está batendo e está repetindo esse padrão, ela está gritando por socorro. E nós, adultos, precisamos prestar atenção primeiro nas nossas emoções antes de corrigir a criança, e a equipe pedagógica precisa estar muito bem estruturada e treinada para olhar para essa criança e acolher ela, tentando compreender o que está por trás daquele comportamento, porque tem alguma coisa. Porque não é normal uma criança bater toda hora. Aí a gente tem que considerar também outras questões. Existem crianças que têm transtornos, né? Ou a criança que tem o TEA, o TOD, o próprio TDAH, ela tem mais propensão a ter um comportamento impulsivo e pode ter um comportamento um tanto agressivo. Não é regra que toda criança que tenha vá ser agressiva, mas ela é mais predisposta a isso. Então, olhar para essa criança que tem um transtorno também tem que ser um olhar de acolhimento, compreensão, tentando instruí-la, manejar essa criança para que ela aprenda a lidar com o próprio desafio dela. Daqui a pouquinho, Elza, quero que você já vá pensando aí, né, como que a gente conversa tanto com a criança que sofreu a agressão, né, como o caso dessa criancinha aí de 1 ano e 4 meses, que foi toda mordida no rosto, no corpo, né, ela está traumatizada, ela é uma criança feliz, alegre, que vai no colo das pessoas e, segundo o pai, ela está traumatizada. E como que a gente também corrige, como que a gente conversa com a criança que fez essa agressão. Gente, ó, o nosso Facebook tá assim, tá? Já eu vou ler alguns comentários, mas antes vamos convidar mais uma mãe para participar com a gente aqui na internet. Olha, a Thaís Machado, ela é mãe da Helena, também entende bem dessa fase, né, Thaís? Boa tarde. Boa tarde, Robertinho. É um prazer estar com você, viu? Conta pra gente, a Helena é a que morde ou a que é mordida, ou as duas situações? As duas situações tem para tudo. Brincadeira à parte, ela está na fase de 2 anos. É a fase que é chamada Cerebral 2, né? A fase da adolescência. Então, é aquela fase que quer contrariar. E a gente tem que ter muito jogo de cintura realmente para a gente ser a pessoa sábia ali para poder conduzir a criança da melhor forma possível. Já teve um episódio dela chegar em casa mordida, numa outra crechezinha que ela estudava, e a gente fica com uma dorzinha no coração, sabe? Porque eu não fui comunicada, não soube o que aconteceu. Aí depois eu fui na escola, apurei. Por sorte, era amiguinha, eu conheci os pais, né? Eu falei, ó, enfim, acontece, bola pra frente. Não sou daquelas mães que ficam ali também. A gente sabe que poderia ser comigo também. E hoje, a gente tá saindo dessa fase. Acho que daqui a pouco a gente vai estar mais tranquila. E qual é o pior sentimento? Quando a sua filha chega em casa mordida ou quando você é informada que ela mordeu um amigo? Na verdade, eu acho que a responsabilidade cai mais quando a gente sabe que ela mordeu, né? Nunca aconteceu dela morder. Já aconteceu dela. A Helena, ela tem um gene muito, muito forte. Então, ela sabe que ela quer, ela é decidida. Então, se ela tá com a boneca e vem aquela fase, né, Roberta, deve ter passado, é minha, é meu. Aquela fase quando crianças se reúnem de 2 anos para brincar, que é aquela, né, que os adultos ele tem que ter muito jogo de cintura. Ela empurra, ela bate. Aí eu falo, minha filha, não é assim. A gente tem que saber dividir com os amigos, né? Enfim. Mas ela nunca chegou a morder. Mas acho que se ela mordesse, realmente chegasse comunicado para mim, eu ia ficar com o coração na mão. Olha, você disse que a escola não te comunicou, né? Em algumas situações aí, essa que você contou, por exemplo. Daqui a pouquinho a gente vai ter também a resposta da advogada Camila Dias. Ela vai explicar qual é a responsabilidade da escola, da creche. É obrigatório comunicar aos pais? Daqui a pouquinho a gente vai contar para o pessoal de casa. Deixa eu ler aqui alguns comentários que a gente recebeu aqui no nosso Facebook. A Marluce Pinheiro diz... filha, como é que é? Minha amiga sofria com o primo. Era só piscar que ele ia nas costas dela e metia o dente, tá? A Clara Campos também fala que o que assustou foi a violência das crianças socando, né? Mostrando aí o caso da bebezinha de 1 ano e 4 meses, que foi toda mordida, né?
deve ver os pais se agredindo, só pode, horrorizada, né? Que é exatamente o que a Elza falou. Será que é o reflexo daquilo que aquela criança vê acontecendo em casa? Também tem um comentário aqui que diz: Roberta, cadê as cuidadoras das crianças? Meu Deus, muita falta de responsabilidade. Né? Será que as mães não conversam com essas crianças, falando que não pode fazer isso? Se desse tamanho elas estão agressivas assim, imagina quando crescerem. Deixa eu ver então aqui com a Elza. Esses sinais de agressividade podem ir piorando, Elza? Podem sim. E o que mais existe em nós, pai e mãe, é negar os defeitos dos nossos filhos. Se você tem um filho que constantemente tem tido problema na escola, se essa criança é extremamente agressiva, se ela maltrata os animais, se ela é muito impulsiva, se ela é muito reativa, às vezes está na hora de você ajudar a sua criança levando ela a um profissional, porque a gente, como pai e mãe, não tem as ferramentas adequadas para isso. O profissional tem. Primeira coisa que ele vai fazer é traçar um diagnóstico. Depois desse diagnóstico, ele vai te conduzir a um tratamento certo para a sua criança. Então, quanto mais a gente negar, quanto mais a gente deixar para depois, maior isso vai se tornando. E violência, gente, gera violência. É muito comum o nosso filho apanhar, né, respondendo a sua pergunta, e a gente fala assim: eu não vou criar filho para ser saco de pancadas. Eu aprendi, inclusive, assim, se você apanhar na escola e chegar e me contar, chegar em casa eu te arrebento, você vai apanhar dobrado. Então, eu tinha que revidar e bater. E me lembro que eu bati uma vez uma coleguinha que eu mais amava, ou seja, eu não sabia regular a minha emoção, mas eu também não podia apanhar. Então, são instruções equivocadas, senão a gente vai construindo um mundo cada vez mais violento. Se o seu filho está apanhando na escola, como é que você vai direcionar ele? Primeiro, você vai falar para ele se afastar daquele coleguinha, porque aquele coleguinha, no momento, não é a melhor companhia. Ele precisa de ajuda de um adulto, do pai, da mãe, de outras referências, não do seu filho. E pedir para o seu filho ir lá na tia da escola e falar: tia, o fulano de tal está me batendo, então eu não quero ficar perto dele. Mas quando tem essa idade, igual a gente viu aí no vídeo, de 1 ano, 2 anos... É complicado porque aquela criança ainda provavelmente não sabe falar e faltou ali realmente uma ação das monitoras, uma ação da equipe, faltou tirar essa criança, proteger ela. Essa criança claramente sofreu negligência ali do profissional, tá? Então, é uma bebê que não sabe falar e não sabe se defender. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos, desde pequenininhos, a expressarem as emoções deles. Gente, todo mundo nessa vida passa por sentimento desconfortável. A gente tem raiva, a gente tem ódio, a gente fica nervoso, todo mundo tem isso, inclusive nós adultos. Se a gente ensina a criança a regular, a expressar essa emoção de uma forma certa, a chance dessa criança chegar na rua e ser violenta é muito menor. Só que isso começa dentro de casa. Quando o seu filho apronta, porque vai aprontar, a criança é travessa, e você não está bem com você mesmo, você nem se conecta com ele, você entra naquele blá, 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 falando, a criança só absorve 5%. Ali você não está educando. Se acalma primeiro, depois você corrige. E quando for corrigir, olha no olhinho dele, se conecta com ele e leva ele a refletir sobre o comportamento. O não, a criança não aprende. Se a gente começa as frases, não pode, não faça, a criança não capta aquilo, o cérebro não é capaz. Então, a gente precisa promover reflexão. Filho, você bateu no seu colega. Por quê? O que aconteceu? Aí ele vai te contar, você está acolhendo ele, você está escutando ele. E olha, você acha que o que você fez é bacana? Você gostaria que ele tivesse feito isso com você? Olha, imagina o que ele está sentindo. A criança vai ficar constrangida e é importante que a gente gere nela esse constrangimento. Por quê? Porque vai gerar generosidade, vai gerar empatia. Mas o que a gente faz? A gente faz o contrário. Se te bater, bate também. E aí a gente não educa de verdade, né? Na primeira vez, então, que a Vivi teve um conflito com a coleguinha na escola e depois, né, que ela foi também a vítima. Como que você fez com ela? Como que você fez para lidar com essas duas situações? Então, a primeira vez, né, a professora, a pedagoga, né, entrou em contato comigo. As demais vezes, nunca foi a escola. Sempre foi ela me relatando ou amiguinhos dela me relatando o que acontecia. Aí, teve uma vez que ela cansou e ela foi lá e revidou. Aí, sim, eles entraram em contato comigo e falaram bem assim: a Vitória bateu na amiguinha. Aí, eu virei para o coordenador e falei bem assim: olha só, por várias vezes eu falei com vocês
que a Vivi estava sofrendo, né, aqui na escola, agressão. Né? E ela mesma procurou vocês. A última vez que ela procurou o senhor, ainda falei assim, o senhor falou que era mentira. Eu falei, já que vocês não resolvem, porque eu penso assim, na escola, quem tem que resolver é a equipe pedagógica. Eles têm que estar ali conversando com os alunos, que eles são tudo crianças, né? De 7 anos já sabem se comunicar. Então, eu falei bem assim, se eles não resolvem, resolve você. Aí foi o dia, por que eu fui falar isso? Ela foi lá e bateu na menina. Aí, quando ela bateu, eles me mandaram mensagem. Aí eu virei e falei bem assim, eu pedi para ela procurar vocês. Vocês sempre fizeram vista grossa. Quem muito apanha, um dia aprende a bater. Então, quer dizer, a primeira vez, só pela primeira vez que eles te comunicaram? Sim, mas aí é porque era maternal, né? Certo. Aí, depois que ela foi para o ensino fundamental, já não me comunicava mais. E uma coisa, Roberto, que é bem interessante, doutora Elza, é o quê? A Vitória, na escola, ela apanha. Na igreja, ela bate. Daqui a pouquinho a Elza vai explicar pra gente, né? Como que os nossos filhos se comportam em ambientes diferentes, né? Em situações diferentes, como é que eles mudam, assim? Será que tem algum amiguinho que é mais incisivo ali naquele espaço? Mas antes, eu deixei aquela pergunta no ar, né? Porque existem casos e casos aí de briga na creche. Tem aqueles mais simples de resolver e tem outros aí que chega a esse absurdo de ter que ter polícia. E aí, qual é a responsabilidade da instituição? Olha só, então, o que diz a advogada Camila Dias. O seu filho na porta da escola, dali em diante, a responsabilidade de cuidar dele passa a ser dos seus responsáveis, sejam professores, porteiros, a tia da limpeza, de qualquer função que seja exercida dentro do ambiente escolar, a responsabilidade é da escola. Então, o que acontecer ali naquele ambiente, ele pode ser sim cobrado pelos pais. Por isso que é muito importante que qualquer ação, qualquer atitude que tenha, qualquer movimento diferente daquele que é comum de acontecer numa escola, e aconteça, é preciso comunicar aos pais. A criança, quando tem umas questões, acontece algo em relação à sua saúde, a escola não pode sair tomando medida, não sem entrar em contato com o pai, por isso que tem, né, em caso de emergência, entrar em contato com quem, sempre no contrato, na agenda, e depois, caso os pais se sintam danosos em relação à omissão da escola, ela pode ser responsabilizada na esfera criminal, na esfera civil, então é sempre bom que a escola entenda, e os seus coordenadores, pedagogos todos, que a responsabilidade de estar comunicando os pais de qualquer atitude, de qualquer ação que fuja da normalidade para com aquela criança, adolescente, ela é essencial e até mesmo de preservação para a própria escola. Dias, viu? Tudo muito bem explicado, tá, gente? Aqui no nosso Facebook, a Sueli Vasconcelos diz, boa tarde, Alberta. Crianças não podem ficar sozinhas, né? Temos que ficar atentos o tempo todo, principalmente em escolas e creches. Isso vale para todos os ambientes, viu, gente? Um parquinho, de repente as crianças ali também reunidas na igreja, como a Marcelene está aqui falando. Também tem o comentário do Eldson, diz, minha sobrinha de 5 anos, na época, sofria muito esse tipo de mordida, puxão de cabelo na escola. Até um dia que eu falei para ela, né, que se alguém fizesse com ela, para ela fazer a mesma coisa, né? Aí, exatamente aquela criação que a gente precisa mudar, né, desconstruir, que a Elza está aqui falando. Flávio Jesus também participa, diz, essa criança, a gente toda mordida na escola, será que ninguém viu nada? Diretor, professores? Márcia Bezerra Salles também fala, os pais também poderiam ter visto isso, né? Uma cuidadora, enfim, uma criança muito pequena. Também teve um outro comentário aqui, ó, cadê? Acho que foi a Márcia, que falou que também quando era criança, que sofria muito. Tá? Mas hoje eles já são bem maiores. Ah, tá, ela fala acho que dos filhos, mas corrigia, falava com ele na escola. Enfim, tem muitos comentários aqui, muitos pais, muitas mães, porque as crianças, é aquilo que a gente está falando, né? Tem essa fase de não conseguir controlar as emoções. Mas o que explica, Elza? De repente, está ali na escola ele não aceita apanhar e sabe lidar com aquela situação. Aí vai para o grupinho de amigos do bairro, ou o grupinho de amigos da igreja e acaba sofrendo de outro. Por quê? De alguma forma, ela percebeu que alguns ambientes deixam ela mais empoderada.
Aí ela vai e bate. Aquelas crianças são mais vulneráveis do que ela. De repente são menores, são mais ingênuas. Aí ela que já recebeu, ela está devolvendo aquilo que ela aprendeu, né? Então eu estou fazendo com outra aquilo que fizeram comigo. Apresentaram para ela isso. Isso, eu estou devolvendo realmente. Já em outros ambientes, com crianças maiores, muito volume de criança, adulto intimida, então a criança fica mais contida, mais retraída e ela não tem esse tipo de comportamento. Por quê? Porque às vezes até tem um comportamento dentro da creche, da escolinha, mas ela é punida de forma severa, né? Alguém grita com ela, coloca ela de castigo e aí isso inibe esse comportamento. Aí ela reprime esse sentimento e quando ela tem a oportunidade, ela vai lá e despeja. Eu acho que é esse mecanismo que está acontecendo com a Vitória aqui. Ó, eu vou abrir o coração também, né? Tenho lá em casa o Rico, de 3 anos. Já passei dessa fase com a Maitê, também já fui chamada várias vezes na escola. Mas com o Rico, ontem estávamos deitados no sofá, ele foi me dar uma mordida aqui, que ele estava querendo assistir um desenho. Eu falei, agora que a mamãe não põe mesmo. Eu falei, agora acabou o desenho, desliguei a televisão. E eu fiquei naquela dúvida, e será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Né? A gente acabou reprimindo, né? Eu dei um certo castigo a ele. Na verdade, foi a consequência. Eu não gosto de falar em punição, não gosto de falar de castigo, mas a criança ela precisa compreender que a ação dela vai ter uma reação. Ela vai sofrer algum dano por conta de ter feito algo que não é certo. Então, por exemplo, o Rico foi lá e te mordeu. Olha, filho, a mamãe ficou muito triste e chateada porque você não precisava ter me mordido. Quando você quiser ver o desenho, é só você pedir para a mamãe, que a mamãe vai ver se vai poder colocar para você. Aí você está ensinando a criança a esperar, a se comunicar. Então, porque você mordeu a mamãe, agora você não vai ver o desenho. Tá certo, você corrigiu muito bem. Ele tem que sofrer a reação do comportamento. Tá? Não teve dó, não teve chororô que me fizesse ligar o desenho. Na educação positiva, aquilo que a gente mais prima é seja firme, mas seja acolhedor, seja generoso. A sua criança ela está aprendendo a viver. A gente não nasce pronto. Uma comunicação assertiva, uma relação harmoniosa, uma relação empática e respeitosa com a família e o mundo começa dentro de casa, mas é um trabalho contínuo. E nós, os adultos, precisamos ser os maiores exemplos. Perfeito. Porque não adianta falar e fazer diferente. Verdade. Obrigada, Elza. Eu que agradeço. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, Marcelene. Dá um beijão na Vivi também. Sim, a Marciane pediu para você mandar um abraço para ela. Beijo, Marciane. Um abraço e um beijo pra você, maravilhosa. Ó, Obrigada, beijo também pra gente. Thaís Machado, que participou com a gente, trazendo um relato aí sobre a Helena, né? Beijo, mãezona.